Então, queridos, demos uma pequena pausa porque a configuração estava para apenas algumas pessoas. Agora, com a ajuda dos universitários, está aberto para todos os amigos do Face. Então vamos continuar a nossa live. Se você está conseguindo assistir, dê um sinal, dê um ok, faça um comentário, para que então a gente possa saber e continuar. Amém, queridos? Continuando o raciocínio, Jesus diz para nós, para os discípulos, para a sua igreja, erguer a cabeça e erguer o corpo. Exultai significa erguer o corpo, levantar-se. Erguei a vossa cabeça, ou seja, levantar a cabeça. Não para andarmos cabisbaixo. Não devemos andar tristes nessa hora. Não devemos, queridos, andar perplexo. Muito bem, Juliana Mello, Marcos Vinícius, Noemi, Marcos Paulo, Deus seja louvado. Os universitários sempre nos ajudando, eles são bem-vindos. No final faremos apelo missionário. Quem quiser ir ao campo, mesmo em tempo de crise, levante a mão, dê um ok. E nós então vamos estar orando por você. Amém, queridos? Natan Salles, Deus te abençoe. Débora Santos. Então, nesse momento em que o mundo está perplexo, o mundo está cabisbaixo, os líderes dos países estão, em certo ponto, perdidos, Jesus diz para nós: erguei a vossa cabeça, exultai, porque a vossa redenção se aproxima. O fato de erguer a cabeça, queridos, o fato de andarmos de pé, é porque a nossa certeza de que a redenção se aproxima. Não é para andar orgulhosos, soberbos, não é isso. Jesus está dizendo para os discípulos: olha, quando tudo isso estiver acontecendo, né, e aí Jesus já tinha falado de várias coisas, catástrofes. Jesus tinha dito no versículo 25 que haveria angústia entre as nações, perplexidade, homens que iriam desmaiar de terror. Mas nós, os discípulos, deveríamos erguer a cabeça. Não porque está havendo catástrofe, não é isso. Porque a nossa redenção se aproxima. Amém, queridos? Deus te abençoe. Vitor Ferreira, pastora Vera, grande saudade, Deus te abençoe. Queridos irmãos, olhando para esse texto e olhando para o momento atual desse coronavírus, né, um vírus que surgiu cerca de 2 meses e praticamente o mundo está parando. Nunca foi visto algo semelhante na história da humanidade. Já houve outras pestes muito mais graves, matando muito mais pessoas, mas que parasse o mundo dessa forma, não houve. Essa é uma crise sem precedente. Adriana Paz, Deus te abençoe, fique firme, ouça a palavra. Então, queridos, Deus está nos chamando para buscá-lo, Deus está nos chamando para pararmos, orarmos, meditar na palavra e ficarmos firmes e atentos, porque nesse tempo de crise surgirão muitas oportunidades. Crise significa perigo ou oportunidade. Há muitos perigos nessa hora. Você pode ficar angustiado, você pode entrar em depressão, você pode entrar por um caminho não desejado. Mas nesse momento há muitas oportunidades, principalmente para nós os cristãos, embora a gente, por breve momento, não estaremos nos reunindo fisicamente,
Mas isso não há nenhum problema nisso, querido. A igreja não é o templo. A igreja somos nós, cada um de nós, o corpo vivo de Cristo. E a igreja está em toda parte. Embora não estamos saindo às ruas, mas nós temos telefone, Facebook, nós podemos conversar o tempo todo com quantas pessoas nós quisermos. Então, querido, esse é um tempo fantástico em que podemos pregar a palavra, pregar o evangelho. Deus te abençoe, André Simões, Deus te guarde. Esse é um tempo fantástico. Podemos pregar o evangelho sem sair de casa. Podemos orar com os irmãos, né? Alguns anos atrás, poderíamos orar só pelo telefone, sem ver os irmãos. Hoje podemos orar vendo os irmãos. Rio de Janeiro, São Paulo, da Europa, da Ásia, aonde tiver alguém conectado, nós podemos então orar com ele, conversar, compartilhar o evangelho. Então esse é um tempo em que a igreja precisa erguer a cabeça, olhar por cima dos muros, como o próprio Senhor Jesus disse para os discípulos: erguei os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Daniel Fernandes, Deus te abençoe, fique firme. Então, queridos irmãos, o motivo da nossa exultação, da nossa alegria, deve ser a redenção. A palavra redenção no texto significa libertação obtida pelo pagamento de um resgate. Ora, Jesus nos resgatou do poder das trevas. Jesus nos resgatou do poder do pecado. Juliana Simões, Deus te abençoe. Badu Ribeiro, Deus te abençoe. Fiquem firmes. Redenção. Cristo nos redimiu, nos libertou do poder do pecado, nos libertou do poder do mundo e nos libertou da condenação do inferno. Esse é um dos grandes motivos pelo qual a igreja nesta hora deve se alegrar. Porque o tempo do fim se aproxima. Paulo diz o seguinte, lá em Romanos capítulo 13, versículo 11, que a nossa redenção está mais perto do que quando cremos. E ele diz, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa redenção, a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos no princípio. A gente sabe que o mundo caminha para o fim. Não sabemos a hora nem o dia. Não podemos marcar dia nem hora. O mundo pode durar mais 20 anos, mais 30 anos, mais 40 anos, mais 100 anos. Gabriela Paiva, Deus te abençoe. Monique Rodrigues, Deus te abençoe. Fiquem firmes. Porém, nós temos uma certeza de que hoje, queridos, nesse dia, nós estamos mais perto da nossa redenção do que quando começamos a crer no Senhor Jesus. Estamos mais perto porque estamos mais velhos e, naturalmente, nos aproximamos da morte, ou estamos mais perto porque Cristo está mais perto de voltar e resgatar o seu povo, a sua igreja. Ricardo, Deus te abençoe. Lucilene Magalhães, Deus te abençoe. Fiquem firmes em Cristo. Então, meus irmãos, nesse tempo em que todo mundo está apavorado, temeroso, e está temeroso e apavorado por uma razão lógica, o vírus mata, embora não tenha uma letalidade muito grande, mas ninguém quer morrer. Esta é a grande verdade. Ninguém quer morrer, nenhum de nós quer partir. E aí a gente precisa pensar num outro detalhe. Por que não se apavorar nesse tempo? E aí eu queria
olhar com os irmãos um outro texto de Paulo, lá em Filipenses. Filipenses, capítulo 1, versículos de 21 a 23. Paulo, quando escreve essa carta, queridos, Paulo está preso lá em Roma, numa masmorra, mas ele escreve a carta mais alegre do Novo Testamento. E tem algo interessante que Paulo diz nessa carta. Filipenses capítulo 1, verso 21. Se você está com a tua Bíblia, abra, por favor, e confira. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Preste atenção na definição que Paulo faz. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como assim o morrer é lucro? Quando toda a humanidade tem medo da morte. O homem, por natureza, tem medo da morte. Edmilson, velho amigo de trabalho, Deus te abençoe. Cíntia Araújo, Deus te abençoe. Carlinha, Deus te abençoe. Fiquem firmes. Agora há uma razão porque Paulo diz que para ele, Paulo, morrer é lucro. Olhando versículos 22 e 23, a gente então vai perceber por que dessa declaração de Paulo. Diz assim: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E aí então a nossa mente começa a clarear. Partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então não é simplesmente morrer. Morrer e estar com Cristo. Aqueles que seguem a Jesus, discípulos do Senhor Jesus Cristo, Patrícia Silva, Deus te abençoe. Marcelo Araújo, meu cunhado, Deus te abençoe. Queridos, o problema não é morrer. Morrer e estar com Cristo. Esse é o detalhe que Paulo está acenando para nós. Por isso ele diz que morrer para ele era lucro. Ele tinha certeza que se ele partisse, ele iria para o céu. Então, irmãos, queridos amigos, companheiros, nesse tempo em que a morte ronda as cidades, as pessoas estão com medo, as pessoas estão sobressaltadas, Deus está chamando a sua igreja para caminhar por fé ainda mais. Nós vivemos por fé. Hebreus capítulo 11 vai dizer isso para nós. O cristão vive pela fé. Então, nesse tempo em que a morte ronda os nossos bairros, ronda os nossos prédios, é preciso caminhar por fé. Não assustado, não sobressaltado. Luiz Fernando, Deus te abençoe. Grande companheiro em Cristo. Não tenha medo, irmãos, de morrer. Se você tem a tua salvação garantida, se você tem certeza que um dia você entregou sua vida a Cristo e que Ele salvou a sua alma, e você tem o penhor que é o Espírito Santo, o penhor da salvação. Se você morrer hoje por causa desse vírus, você estará com Cristo. O que o texto diz que é incomparavelmente melhor. Agora, se você está olhando para a tua vida na perspectiva apenas aqui desse mundo, aí você vai andar temeroso. Aí você vai andar com muito medo. Porque você não tem a certeza de que se você partir hoje, você estará com Cristo. Carmen Lúcia, Deus te abençoe. Cacilda, Deus te abençoe. Então, queridos irmãos, esse é um tempo para a gente pensar nessas coisas. Primeiro, nossa redenção se aproxima. Segundo, se por acaso eu for contaminado,
e o vírus na minha vida for letal, e eu vier a morrer, eu estarei com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E essa é uma questão que só vai entender de fato quem tem certeza da salvação da sua alma, quem tem clareza de que anda com Cristo. Então eu quero chamar você nessa noite para uma reflexão. Como vai a sua vida com Cristo? Você tem certeza de que você está andando no caminho da luz, no caminho do Evangelho? Nesse momento, é um momento que as igrejas estão superlotadas, né? Lógico, até a semana retrasada, que a partir de domingo agora, passado, algumas igrejas já tiveram fechadas, e daqui em diante outras também estarão. Mas a questão não é se eu vou à igreja, a questão é se eu tenho certeza e clareza de que Cristo veio à minha vida, mudou de fato a minha vida, transformou o meu caráter, como diz o apóstolo Paulo lá na sua carta aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, para quem tem essa certeza, morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Amém, queridos? Porém, quero lembrar aqui uma terceira coisa. Embora nós tenhamos certeza dessa salvação e que ela está garantida, eu quero lembrar aos irmãos o seguinte: esse é um tempo em que a igreja pode e deve dar um grande testemunho no que diz respeito a seguir os protocolos. Os médicos têm orientado: sigam os protocolos, as autoridades constituídas por Deus, porque a palavra diz que não há nenhuma autoridade que não seja constituída por Deus, quer nós gostemos ou não das autoridades que hoje estão constituídas. Então, se elas foram constituídas por Deus, e Deus diz na sua palavra que devemos obedecer às autoridades. Então, querido, ouça as autoridades e siga os protocolos. Joé de Coutinho, Deus te abençoe. Patrícia Vandarte, Deus te abençoe. Fiquem firmes em Cristo. E quero lembrar aos irmãos um outro texto. Quando Jesus, lá na tentação do deserto, Satanás levou ele ao pináculo do templo e disse para Jesus: se ajoga daqui de cima, porque está escrito que o Senhor dará ordem a seus anjos que te sustentem nas suas mãos, para que você não tropece com teu pé em pedra. Jesus virou para Satanás e disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É claro que, havendo uma necessidade, os anjos sustentariam o Senhor Jesus. Mas aquele não era o momento de exibição. Jesus não podia ser jogado ali apenas para se exibir. Foi a oferta que Satanás fez para Jesus. Então, pegando esse texto, querido, nós devemos, ao mesmo tempo em que temos a nossa salvação garantida, em que Deus promete nos guardar da peste que voe de dia, da mortandade que assola o meio-dia, nós não devemos tentar a Deus. E então, obedecer às autoridades, evitando aglomerações. Se você não está a trabalho na rua, evite a rua, evite estar em lugares aglomerados, siga os protocolos e não vá tentar a Deus, dizendo: Deus vai me proteger, então eu vou sair por aí. Não é assim, queridos. Então esse é um tempo tremendo. Thaísa Guimarães, Deus te abençoe. Esse é um tempo tremendo para a igreja dar testemunho. Suelen Câmara, Deus te abençoe. Fique firme, minha irmã. Dê testemunho, querido. Não tenha medo, não se apavore.
E esse é um tempo que você precisa separar o que é prudência do que é pavor. Nós não devemos andar apavorados, devemos ter prudência. São coisas diferentes. Prudência sim, apavoramento não. Tenho ouvido já alguns pastores dizer que só vão fechar as suas igrejas se forem obrigados. Ora, queridos, as autoridades não querem chegar a esse ponto de ter que obrigar os cidadãos a fazerem alguma coisa. Até porque nós vivemos num regime democrático e sabemos que o autoritarismo ele não é bem-vindo na sociedade. Por isso as autoridades constituídas estão pedindo. E quem tem um bom senso, quem tem a mente de Cristo e tem clareza da palavra, das escrituras, lógico, vai obedecer às autoridades, vai na indicação dos médicos que estão dizendo, sigam os protocolos. Amém, queridos? Então não tente ao Senhor teu Deus. Siga os protocolos. Ande de cabeça erguida dentro da sua casa. Fique firme. Não fique apavorado. Larissa, Deus te abençoe. Eliane, Deus te abençoe. Josué Martins, Deus guarde, meu discipulador, homem de Deus, a quem temos seguido os seus passos. Queridos irmãos, esse é um tempo que a igreja pode testemunhar da sua glória, da glória de Deus. Esse é um tempo fantástico. Não fique com medo, não tenha pavor. Deus está guiando a história. Não ouça os profetas do caos. Deus levantou seus profetas que profetizaram muitas coisas. Nós temos que crer nas profecias bíblicas, mesmo aquelas que mostram coisas pavorosas. Nós não devemos andar apavorados. Por isso, o Senhor Jesus disse: ao começarem essas coisas a suceder, exultai, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. A nossa redenção se aproxima, queridos irmãos e amigos. E se você, porventura, não tem certeza que a sua salvação está garantida, busque essa certeza. Larissa Ferreira, Deus te abençoe. Pastor Valdeci Nascimento, Deus te abençoe. Fiquem firmes. Deus está conosco nessa hora. Deus está nos chamando para o lugar de intimidade. Deus está nos chamando para um lugar de intimidade. Não tenha medo, meus queridos irmãos. Pastor Vanderlei, Deus te abençoe, fique firme. Paulo César, Venâncio, meu sobrinho, Deus te abençoe, lá em Floripa. Deus te guarde, meu sobrinho. Fique firme em Cristo. Queridos irmãos, vamos caminhar para o final. Jesus disse para os seus discípulos, antes da sua partida, que eles deveriam fazer discípulos. Façam discípulos de todos os povos da terra. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está conosco todos os dias. Porém, faça discípulos. Essa é uma promessa para aqueles que fazem discípulos. Vão pelo mundo, vão pelos povos e façam discípulos do Senhor Jesus. E Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A crise vai piorar certamente mais um pouco, os empregos vão desaparecer, a economia vai minguar, esse é um ano de recessão,
mas Ele está conosco. Lembrando que Ele é o Deus que mandou pão para o povo lá no deserto, fez a água sair da rocha, a nuvem cobria durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Martins, Deus te abençoe, boa noite. Então, queridos, não tenham medo. O Senhor Jesus está conosco até a consumação dos séculos. Deus te guarde, fique firme. Domingo, às 10 horas da manhã, estaremos fazendo uma nova transmissão, alcançando os irmãos da igreja e quantos mais estiverem conectados. Amanhã, às 10 horas, pastor Josué Martins estará fazendo uma nova live ao vivo. Você também pode assistir. Ele é um homem de Deus, meu discipulador, tem investido na minha vida. Amanhã, às 10 horas, você então entre lá no Face, Josué Martins, que você vai ouvir uma boa palavra. Deus te abençoe, fique firme. Se você tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa, estaremos aqui mais um pouco para então responder. Amém, queridos? Deus nos guarde e nos dê uma boa noite. Amém.